Segundo livro de Reis, capítulo 2, eu quero ler do versículo 18 ao 22. E eu vou ler aqui na versão do NVT. Enquanto você procura, eu quero orar mais um pouquinho. Vamos falar com o Pai. Jesus, nós somos gratos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos, gratos pelo que o Senhor tem feito em nós, por nós, apesar de nós. Obrigado por esse tempo de louvor, e agora nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Jesus, fale conosco, toca, Jesus, os nossos corações por meio da Tua palavra, que essa palavra traga salvação, reconciliação, avivamento, que traga cura, que traga, Jesus, milagres, que glorifique o Teu nome no nosso meio, em nome de Jesus, amém? Segundo Reis, capítulo 2, versículo 18, versículo 18 em diante, está escrito assim, estou aqui na NVT. Eliseu ainda estava em Jericó quando eles voltaram, e disse, não lhes falei que não fossem? Isso aqui é outro contexto, depois você pode ler na tua casa para entender o contexto daqui do versículo 1 até o 18. No versículo 19 está escrito assim, certo dia, alguns moradores de Jericó disseram a Eliseu, temos um problema, meu senhor, a cidade está situada numa boa região, como o senhor o pode ver, contudo, a água não é boa, e a terra é improdutiva. Eliseu disse, tragam-me uma tigela nova, cheia de sal, e fizeram o que ele pediu. Eliseu foi até a nascente que abastecia a cidade com água e jogou ali o sal. Disse ele, assim diz o Senhor, purifiquei esta água, ela não causará mais morte, nem tornará a terra improdutiva. Então esta água estava causando morte naquela cidade. Versículo 21, Eliseu, ele foi à nascente, versículo 22, desculpa, e desde então a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Eu quero deixar uma reflexão com vocês, irmãos, compartilhar uma reflexão com o título, o segredo do milagre. O segredo do milagre, usando esse texto aqui como base. E nós estamos diante de um texto onde narra o milagre que o profeta Eliseu, ele operou, purificando a água de um rio que estava contaminando a terra, contaminando a cidade, matando pessoas. Mas a pergunta que nós vamos trabalhar nessa noite é, qual foi o segredo deste milagre? Será que foi o sal que Eliseu ele colocou lá na fonte? Ou será que foi a tigela nova? Nós vamos meditar juntos nesse texto e aprendemos algumas lições importantes para nós aplicarmos em nossas vidas, para que nós possamos não só receber milagres, mas viver em milagre, amém? E nós lemos no versículo 18, Eliseu ainda estava em Jericó, ou seja, Jericó foi a cidade onde o milagre aconteceu. E eu não sou muito de entrar em história, em geografia, isso aí a gente estuda aqui na teologia, mas só para você entender um pouco sobre Jericó, conhecer um pouco sobre Jericó. Jericó é considerada ainda hoje a cidade mais antiga do mundo, e foi a primeira cidade que Josué conquistou, isto aproximadamente 1400 anos antes de Cristo. Domingo nós vamos continuar falando sobre Josué. Agora veja bem, quando Josué ele conquistou Jericó, ele destruiu Jericó, ele lançou uma maldição sobre essa cidade, para quem reconstruísse essa cidade. Isso está escrito em Josué 6, versículo 26, onde nós lemos assim, naquela ocasião, Josué pronunciou esse juramento solene, maldito seja diante do Senhor, o homem que reconstruir essa cidade de Jericó, a preço do seu filho mais velho lançará os alicerces da cidade, e ao preço do seu filho mais novo porá suas portas. Então foi uma maldição que Josué, a Bíblia fala, pronunciou sobre quem reedificasse essa cidade. Irmãos, em aproximadamente 930 antes de Cristo, ou seja, 500 anos aproximadamente depois, Jericó, ela foi reconstruída por um homem chamado Hiel. Está registrado aqui também em 1 Reis capítulo 16, versículo 34. Está escrito assim, em seus dias, quer dizer aqui nos dias do rei Acabe,
Hiel, o Betelita, edificou, ou ele retificou, edificou Jericó. Quando ele lançou os alicerces da cidade, morreu Abirão, seu filho primogênito. E quando colocou os portões, morreu Segube, seu filho mais novo, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Josué, filho de Num. Então, voltando aqui, o texto. Então, nos dias de Eliseu, do profeta Eliseu, Jericó era uma cidade recém-edificada. E 500 anos, ou mais ou menos 500 anos se passaram desde que Josué amaldiçoou essa cidade, destruiu essa cidade, amaldiçoou quem edificasse, e aconteceu justamente as palavras que Josué lançou de maldição. Nós lemos aqui que Abirão, o filho de El, morreu quando colocou os portões, e Segube, o filho mais novo, morreu também, quer dizer, os dois filhos morreram. Agora veja bem, a maldição de Josué, a maldição que Josué proferiu, lançou sobre quem edificasse ou reedificasse aquela cidade, a maldição 500 anos depois veio sobre os filhos daquele homem, e consequentemente sobre a cidade. E aqui não é o assunto que eu quero tratar com vocês, mas é uma aplicação que nós precisamos considerar. Cuidado com as palavras que saem da sua boca, cuidado com as palavras que você profere, que você libera contra os seus filhos, contra o seu salário. Tem gente que, eu já ensino muito isso aqui na igreja, preciso pregar de novo, né? Eu tenho uma palavra que eu chamo ela de cuidado com o uso da sua língua. E tem gente que às vezes pega o salário miséria, olha que salário miserável, essa empresa é uma miséria, os meus filhos nunca vão dar nada. Essas palavras destroem, ficam sobre as pessoas. 500 anos depois, os filhos de quem edificou novamente Jericó morreram, e a cidade, como nós estamos acompanhando aqui, também foi amaldiçoada. E olha só, no versículo 19, certo dia, alguns moradores de Jericó disseram a Eliseu: temos um problema, meu senhor, a cidade está bem situada, numa boa região, como o senhor pode ver, contudo a água não é boa, e a terra é o quê? Improdutiva. Temos um problema. Qual era o problema? A cidade era ótima, estava bem situada, estava numa boa região, mas, no entanto, a água não era boa, e a terra era o que, igreja? Improdutiva. Tem muita gente assim, tem muitas pessoas que estão assim, sabia, até mesmo dentro das igrejas, são pessoas boas, mas nada dá certo na vida dela, ou delas, né? A pessoa é muito boa, mas ela não consegue produzir. A pessoa é muito boa, mas ela não consegue prosperar em nada. Agora, muitas vezes isto acontece sem a pessoa saber. Ela está debaixo de uma palavra de maldição. Talvez lá atrás o pai amaldiçoou, a mãe amaldiçoou, e ela acolheu aquilo, mas ficou no subconsciente dela, mas ela carrega essa maldição. E talvez tem gente aqui nessa noite desse jeito, gente boa, gente preciosa, mas parece que nada dá certo, porque talvez há uma maldição sobre a sua vida, e que você nem sabe. Mas eu estou aqui com boas novas para você. Jesus, Ele te trouxe aqui para quebrar com toda a palavra de maldição sobre a sua vida, para quebrar com toda a improdutividade na sua vida, com toda a esterilidade na sua vida, para te abençoar. Você acredita nisso? E no versículo 20 está escrito assim: Eliseu disse: tragam-me uma tigela nova, cheia de sal. E fizeram o que ele pediu. Obediência, obediência. Agora, qual foi o segredo do milagre? Será que foi o sal que Eliseu ele jogou lá na fonte? Ou será que foi a tigela nova? Nós vamos aprender daqui a pouquinho. Mas olha, eu já adianto para você, não foi o sal e muito menos a tigela nova, o segredo do milagre da purificação. E hoje tem muita gente também dentro das igrejas usando sal, usando objetos apenas como um amuleto, achando que isso vai mudar a sua vida. E eu não estou dizendo das pessoas que trazem isso aqui no altar, isso aqui eu aprecio. Minha esposa e eu, nós oramos juntos, assim como a intercessão aqui. A gente fala: Jesus, quando essa pessoa saiu de casa e trouxe uma água dessa aqui, o Senhor sabe da fé dessa pessoa. Não é sobre isso que eu estou dizendo, não é sobre uma fotografia que a pessoa traz com fé. Isso aqui
eu acho muito lindo, eu aprecio. Agora, o grande problema é que muitos acham que o segredo do meu milagre está realmente no sal grosso, colocar na minha empresa lá para espantar os males. Crente que às vezes não, o segredo é abrir a Bíblia no Salmo 91 e deixar ela aberta, é colocar alho lá, meu irmão, não é esse o segredo, e nunca foi. Olha o versículo 21, Eliseu, ele foi aonde, igreja? Na nascente, ele foi lá na fonte que abastecia a cidade com água e jogou ali o sal e disse ele: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, ela não causará mais morte, nem tornará a terra improdutiva. E aqui nós chegamos no centro, no ápice dessa reflexão. Nós temos aqui algumas revelações importantes, simples, mas importantes, e que você precisa tentar. Primeiro, assim diz o Senhor. Esta afirmação do profeta Eliseu aponta para uma fé divina, para uma fé sobrenatural, para um comando que vem lá de cima. Assim diz o Senhor. E tem uma passagem na Bíblia que os teólogos discutem em relação a ela, Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículo 21 e 22, está escrito assim: então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoastes secou. Versículo 22, ao que Jesus lhes disse. O que Jesus disse, igreja? Tende fé em Deus. Mas aqui está a discussão teológica. Muitos teólogos acreditam que a tradução mais correta para este versículo é: tende a fé de Deus, e não em Deus. Mas alguns dizem que não, que isto é bobagem, que a tradução está correta. Agora olha aqui para mim, sem entrar no mérito da questão teológica, uma coisa é muito certa: a fé de Deus não é a mesma fé de um homem comum, não é, porque se fosse todo mundo que orasse por um milagre, ou pedisse uma intervenção divina, o milagre iria acontecer. Então eu acredito, digo eu, não Senhor, não estou entrando no mérito da tradução, se está correta, do grego para o português ou não, mas olha aqui, eu acredito que a fé em Deus é da terra para o céu, a fé de Deus é do alto para baixo, é uma fé sobrenatural, e eu acredito nisso, e este é o tipo de fé que nós precisamos ter, a fé de Deus, a fé sobrenatural, a fé que independe de circunstância, a fé que é verbalizada, a fé que realmente move montanhas através das palavras. E eu quero ler aqui duas, pelo menos, passagens, porque para mim este é o segredo do milagre. Não é a tigela nova, não é o sal, e não é porque ele foi lá na fonte. Eu sei que às vezes a gente tem que ir na fonte do problema realmente, né? Na nascente do problema para resolver, mas o segredo do milagre é esta fé que vem de Deus, que o Espírito de Deus gera em nós. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, versão NVI, está escrito: ora, a fé é o que a igreja? A confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Então não bateu, né? A minha NVI, que eu acho que é a mais antiga, fala: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É a fé que eu creio que vem do alto, a fé que o Espírito Santo, ele gera em nosso coração, a fé que ela gera uma certeza de algo que nós esperamos. Aleluia, a fé. Outra referência que eu gosto muito, Romanos 4, versículo 17, deixa eu ler aqui também, na NVI, porque a NVI teve atualização em 2023, tá? Por isso que tem algumas palavras diferentes, mas como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações, falando sobre Abraão. Agora olha só, diante disso, Abraão creu em Deus, aquele que dá vida aos mortos e chama as coisas que não existem como se existissem. Esta é a fé que eu, que você, que nós precisamos aplicar, praticar. A fé de Deus, a fé que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. E irmãos,
quando eu olho esse texto, eu vejo que este é o grande segredo. Não adianta a gente apenas ter uma fé, a gente precisa, na verdade, buscar uma fé sobrenatural e verbalizar essa fé. Vamos acompanhar novamente o versículo 21. Versículo 21. Eliseu, ele foi à nascente, que abastecia a cidade com a água, ele jogou ali o sal e disse ele: assim diz o Senhor. Agora presta atenção, queridos, o que está escrito? Purifiquei esta água, ela não causará mais morte, nem tornará a terra improdutiva. Note a palavra purifiquei, ela está no passado. Purifiquei esta água, ou seja, Eliseu, ele profetiza como se Deus já houvesse purificado a água. Eliseu, ele profetiza como se Deus já houvesse operado o milagre. E de fato a Bíblia nos ensina isto, queridos irmãos. Jesus nos ensinou isto. Vamos ver, lá em Marcos capítulo 11, olha só, Marcos capítulo 11, 24. Portanto, Jesus estava dizendo aqui para os discípulos dele, nós temos discípulos de Jesus aqui? Então é para você. Portanto, eu digo que tudo o que pedirem em oração, creiam que receberam, e assim sucederá. Tem uma versão que fala assim: creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Como que você ora? Pedindo algo para Deus, pedindo por um milagre. Por exemplo, se você precisa de uma bênção no teu casamento, você olha: Senhor, se for da tua vontade, abençoa meu casamento. Você precisa de uma libertação para os seus filhos: Senhor, se for da tua vontade, liberta os meus filhos. Essa é uma oração que nunca vai ser respondida, porque claro que é da vontade de Deus. É só você ler a Bíblia. O que uniu o Senhor não pode separar o homem. Deus, ele é contrário ao divórcio. Então você tem que orar já enxergando o teu casamento restaurado, fortalecido, feliz. Você já tem que orar visualizando o seu filho liberto das drogas, do álcool. Isso é maravilhoso. Quando minha esposa e eu, nós oramos aqui pela nossa família, nós olhamos esse altar, e Jesus, pela fé, nós já vimos os nossos filhos nesse altar, te louvando, te adorando, porque eles são herança do Senhor. O Senhor criou eles para isso, e é assim que nós enxergamos os nossos filhos. Fé é a certeza de algo que se espera, é a prova daquilo que não se vê. Esse é o segredo. Ah, Senhor, abençoa o meu negócio, o meu trabalho. Senhor, em nome de Jesus, eu já vejo o meu trabalho abençoado, a minha empresa abençoada, Senhor. Eu já vejo o meu ministério sendo produtivo. É o que nós estamos aqui aprendendo. Olha o versículo 22. E desde então, a água permanece como? Pura. Conforme o que, igreja? A palavra de Eliseu. Eliseu, ele usou essa fé sobrenatural, a fé de Deus, a fé que vem de cima para baixo. Ele produziu, olha só, ele profetizou crendo que já tinha acontecido. E agora, presta atenção, ele profetizou como que Deus já realmente tivesse purificado a água, como nós lemos aqui no versículo 21. Purifiquei esta água. Mas presta atenção, o milagre, ele só foi consumado, o milagre foi consumado quando ele declarou o quê? O milagre, conforme a palavra de Eliseu. E nós precisamos aprender isso, queridos irmãos. O milagre está aqui, ó, na nossa boca. Confessar a palavra de Deus, andar alinhado com a palavra de Deus. Você entender que o que está escrito em Provérbios não é uma frase de efeito, né? O poder da morte o poder está na língua, né? Da morte ou da vida. Olha aqui para mim, isso não é uma frase de efeito, isso não está escrito lá na Bíblia apenas por estar. Na língua, a língua tem o poder de vida e de morte. Isso é ensinamento bíblico, genuíno, a fé. O que você declara? Irmãos, eu não tenho tempo para mim entrar neste ponto, né, profundamente. Quem sabe num culto desse a gente pode falar, mas você precisa entender que a fé, ela precisa ser verbalizada, liberada. Deixa eu mostrar para você rapidamente, Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, no princípio Deus criou os céus
e a terra. Versículo 2, por favor. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre as águas profundas. E o Espírito de Deus, onde o Espírito de Deus estava, gente? Ele se movia sobre a face das águas. Agora o versículo 3. Deus disse: haja luz, e houve luz. Eu acho interessante esse texto, porque a Bíblia aponta o Espírito Santo, o Espírito de Deus se movendo sobre a face das águas. E quando é que o Espírito Santo ele entra em ação? Quando Deus libera uma palavra: haja luz, e houve luz, porque o Espírito Santo ele atuou, o Espírito Santo ele se manifestou, o Espírito Santo começou a operar. Ah, pastor, mas isso aí é Deus. Irmãos, olha o que está escrito em 1 Coríntios 6, versículo 17. 1 Coríntios 6, versículo 17, por gentileza. Paulo está escrevendo para nós, para a igreja, e ele disse assim: aquele, porém, que se une ao Senhor, é um espírito com Ele. O Espírito de Jesus está sobre mim, está sobre você que o recebeu. E quando você abre a sua boca para declarar algo, um milagre, uma intervenção divina, de acordo com a palavra, meu irmão, o milagre acontece. A oração ainda continua movendo os céus e fazendo com que o céu se manifeste aqui na terra. É por isso que o segredo do milagre é você não apenas ter fé, mas ter ousadia para usar a fé que Deus colocou na sua boca, no seu coração, e confessar o milagre na sua vida. Mas enquanto a gente usar a boca como um instrumento de derrota, de comiseração, as coisas não acontecem. Porque, com todo respeito, ainda tem muitos cristãos que têm prazer na comiseração. Tadinho de mim, ninguém me vê, ninguém me nota, ninguém faz nada por mim. Abra sua boca para declarar a vida. Meu casamento é assim mesmo, vai piorar. Essa situação minha. Abra tua boca, meu querido irmão. Você quer vender algo? Talvez eu estou falando de uma maneira profética para a gente que tem uma casa para vender, um carro para vender. Mas é que está difícil vender, não é fácil, né? Você não vai vender desse jeito. A fé de Deus é sobrenatural. Ela não se limita à circunstância. É você abrir a tua boca e dizer: eu creio em nome de Jesus. Se o meu coração está alinhado com o coração do meu Pai, o Espírito Santo está sobre mim, eu vou vender essa casa, eu vou vender esse carro, para a glória de Jesus. Eu vou dar o testemunho de que Ele é Senhor da minha vida, Ele está nesse negócio. E você continuar declarando em fé. Só para nós encerrarmos aqui, 2 Coríntios 4, versículo 13. Olha que versículo mais lindo, gente. E temos, portanto, o mesmo Espírito de fé, o mesmo Espírito de fé que estava sobre Jesus, está sobre mim, está sobre você. É por isso que Jesus disse: quem crê em mim, fará as mesmas obras que eu faço, e outras maiores vai fazer. E olha só, e temos, portanto, o mesmo Espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso estamos falando. Então o milagre, meu irmão, primeiro você precisa acreditar. Você fala, você declara, você confessa, e depois você vive o milagre. Isso é fé, a fé que vem do alto. Não é aquele fé do religioso: se Deus quiser, Ele pode me curar. Se Deus quiser, Ele muda meu casamento. Se Deus quiser, Deus quer, Deus quer, Deus quer. Um dia, um leproso chegou diante de Jesus e disse: Senhor, se queres, tu podes me purificar. E Jesus disse: é claro que eu quero, seja limpo. E ele foi limpo. E você que veio aqui nessa noite dizendo: mas então será que Jesus quer me limpar? Jesus quer mudar o meu casamento? Jesus quer me curar? Jesus quer mudar a minha vida? Ele está dizendo para você: eu quero. Se posicione, se levanta, eu quero. Seja feito conforme a tua fé. Aleluia. Este é o segredo. Não é a tigelinha, não é o sal. Com todo respeito, você é um homem de Deus. Tira o alho lá da sua casa, da sua empresa. Que negócio é esse de olho gordo? Não há encantamento contra o povo de Deus. Meu tempo se esgotou. Vamos nos colocar de pé. Quero convidar os pastores, as pastoras da igreja, por gentileza. Aleluia.
Quantos receberam uma injeção de fé para receber um milagre nessa noite? Vamos orar antes de você vir até o altar. Eu não sei qual é a área que você está precisando de um milagre, mas de uma coisa eu sei: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Uma coisa eu sei: o Deus que operou esse milagre, o Deus de Eliseu, Ele é o Deus que está aqui presente através de Cristo Jesus nosso Senhor. O Deus que purificou essa água, que tirou a morte, que tirou a esterilidade, a improdutividade. Ele é o Deus que quer tocar você, mas você precisa acreditar, você precisa realmente agir de acordo com a palavra dEle. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero neste momento orar primeiramente pelos teus filhos que estão aqui, os pastores, as pastoras, que vão estar orando, impondo as mãos sobre os teus filhos que vão vir aqui receber oração. E Jesus, como foi aqui com Eliseu, ó Deus, conforme a palavra de Eliseu, conforme a palavra dos teus filhos, Jesus, que haja cura, que haja milagres, que haja, Deus Todo-Poderoso, libertação, que haja intervenção dos céus nesse lugar, Senhor. Mas eu também já quero aqui unir a minha fé com a fé dos pastores que estão orando, que estão aqui, ó Deus, ungindo essas fotografias, águas, chaves, documentos, exames, roupas. Jesus, tudo isso o Senhor sabe, representa uma causa, uma situação, uma pessoa. Jesus vai visitando, vai tocando. Nós estamos aqui declarando em fé o milagre, a cura, a restauração, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Purifiquei, nós já queremos declarar, Pai, que essas pessoas já estão curadas, libertas, salvas, meu Deus, em nome de Jesus.